Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal Fisiologia Virtual. Esse vídeo é uma continuação do vídeo de potencial de ação da célula nervosa para discutir especificamente os períodos refratários do potencial de ação. O que são os períodos refratários do potencial de ação? Então, vamos dar uma olhadinha de novo naquele gráfico que nós geramos à medida que discutimos potencial de ação, e em cima dele nós iremos estabelecer quais são os períodos refratários e por que eles ocorrem. Então, vamos lá. Bom, temos aqui o gráfico do potencial de ação, como visto no vídeo anterior, e uma informação extremamente importante é que o potencial de ação ele é um evento tudo ou nada. Ou eu atinjo o limiar, que nós colocamos aqui como valor de menos 40. Lembrem que o limiar é o ponto em que todos os canais, em que um grande número de canais de sódio dependente de voltagem abrem simultaneamente. Então, ou eu atinjo o limiar e tenho potencial de ação exatamente dessa forma, ou eu não atinjo o limiar e não tenho potencial de ação. Isso quer dizer que eu não posso variar o tamanho nem a duração do potencial de ação em uma mesma célula. Por isso que ele é dito evento tudo ou nada. Não varia em tamanho. No entanto, potencial de ação é informação. A informação que eu uso, ou seja, a forma que eu tenho de levar informação a longas distâncias. Por exemplo, se eu quiser mandar informação do sistema nervoso central para um músculo, para que esse músculo contraia, eu preciso mandar via potencial de ação. Um músculo, ele não é um órgão que responde tudo ou nada. Uma contração muscular não é um evento tudo ou nada. Contração muscular eu consigo ter diferentes intensidades de força. Eu posso contrair desde lentamente com pouca força, rapidamente com muita força, rapidamente com pouca força. Então existe uma complexidade de informação que envolve intensidade de informação que eu não tenho em um potencial de ação único. Então eu preciso entender como é que eu mando informação com diferentes intensidades para o meu destino, sendo que eu não posso variar a intensidade de um potencial de ação. E o segredo está justamente aqui. Eu não posso variar a intensidade de um potencial de ação, mas eu posso gerar mais potenciais de ação ao longo do tempo e isso ser entendido como diferentes intensidades de informação. Então, se eu quiser uma contração fraca, lenta do músculo, eu vou mandar poucos potenciais de ação por segundo para esse músculo. Então, em torno de 10 potenciais de ação por segundo me daria uma contração fraca. Se eu quiser aumentar a intensidade, eu vou aumentando o número de potenciais de ação que eu mando por segundo para esse músculo. Então, eu aumento para 20, vai aumentar um pouquinho a força, 30, 40, 50, até que eu chego num teto de 300 potenciais de ação, algo em torno disso, em que eu vou ter a contração máxima do meu músculo. Posso até ter valores mais altos do que esses 300, dependendo do músculo, né? Então, é importante eu entender que a intensidade da informação é dada pela frequência de potenciais de ação. Frequência sendo eventos por segundo, né? Então, o número de potenciais de ação por segundo me dá a intensidade da informação. Então, se eu quiser variar a intensidade da informação, eu vou variar a frequência de potenciais de ação, ou o número de potenciais de ação por segundo. Logo, eu preciso saber a partir de que momento eu posso gerar o meu próximo potencial de ação. Em que momento desse sistema aqui
eu sou capaz de ter estímulo para gerar um segundo potencial de ação. Bom, no momento em que eu estou despolarizando, eu já recrutei os canais de sódio que gerariam potencial de ação. Então, dificilmente eu vou conseguir, ou melhor, eu não vou conseguir abrir canais que já estão abertos. O potencial de ação já está ocorrendo. Eu também não vou conseguir abrir esses canais à medida em que eu repolarizo a célula e eles estão inativados. Então, eu não vou ter resposta dos canais de sódio sob nenhuma forma enquanto eu estiver despolarizando a célula, ou seja, eles já estão abertos, ou quando eles estiverem inativados. Nesses dois pontos, eu não consigo gerar um segundo potencial de ação. Por isso eu digo que a célula é refratária, ou seja, não vai ter um segundo potencial de ação. E aqui não tem negócio, então eu chamo de período refratário absoluto. Não existe o que eu possa fazer para gerar um segundo potencial de ação. Então, período refratário absoluto, PRA a sigla, não tem negócio. Não posso gerar um segundo potencial de ação. Por quê? Porque ou os canais de sódio estão abertos, ou os canais de sódio estão inativos. Por esses dois motivos aqui, não posso gerar um segundo potencial de ação. Mas eu tenho um segundo período refratário, que é o período refratário relativo, que abrange esse tempo em que a minha célula está hiperpolarizada. Então, todo este tempo em que ela está abaixo do repouso, eu tenho o período refratário relativo, ou PRR. No período refratário relativo, eu posso gerar um segundo potencial de ação. Qual é a condição? A condição é que o estímulo seja mais forte do que um estímulo que eu usaria para desencadear o potencial de ação a partir do repouso. Por quê? Para atingir potencial de ação, para ter um potencial de ação, eu preciso obrigatoriamente atingir o limiar lá em menos 40. Ir de menos 70 para menos 40 é uma variação de 30 milivolts. Agora, ir de menos 90 até menos 40 é uma variação de 50 milivolts. Então, o estímulo que eu preciso para gerar um potencial de ação durante o período refratário relativo, ele vai ser bem maior do que o que eu preciso quando eu estou em repouso. Por quê? Porque a minha célula está afastada do limiar. O potencial de membrana está afastado do limiar. Então eu preciso de muito mais intensidade, muito mais cargas positivas para levar a célula dessa situação de hiperpolarização para a situação de limiar e eu ter um segundo potencial de ação. Então aqui o culpado por este, ou responsável por este período refratário, é a hiperpolarização. Posso ter um segundo potencial de ação durante o período refratário relativo? Posso, desde que o estímulo seja forte o suficiente. Posso ter segundo potencial de ação durante o período refratário absoluto? Não, porque canais de sódio já abertos ou inativos não serão responsivos. Eles não vão responder gerando um segundo potencial de ação.
Lembre-se que para ter potencial de ação, eu preciso abrir os canais de sódio dependentes de voltagem. Se eles estiverem já abertos ou inativados, eu não vou conseguir abrir, não vou ter potencial de ação. Certo? Então, com isso, nós concluímos a parte específica de potencial de ação, que é voltada bem para esse mecanismo, e depois nós teremos mais algumas discussões a respeito de como esse potencial de ação é conduzido ao longo de um nervo para chegar do sistema nervoso central, por exemplo, até um músculo, até uma glândula, até um intestino que precise receber essa informação oriunda do sistema nervoso central, ou que as informações sensoriais da periferia, visão, audição, tato, temperatura, consigam chegar da periferia até o sistema nervoso central. Essas informações são todas conduzidas através de potencial de ação. Então a gente vai ver esse potencial de ação em diversas situações, porque ele é a forma que eu tenho de conduzir informação por longas distâncias no meu organismo. Certo? Espero que tenha sido útil. Deixem comentários no vídeo abaixo, sugerindo melhorias, sugerindo assuntos que vocês acham importantes serem vistos. Se vocês gostarem do vídeo, deem um certinho para a gente saber que está fazendo certo e que está ajudando vocês no processo de estudo. Então, bons estudos para todo mundo. Nos vemos em um próximo vídeo.